Muitas empresas já estão de olho nesse conceito de metaverso que a gente começou até agora. E algumas já começam. O próprio Facebook já abriu algumas vagas para trabalhar no metaverso do Facebook. Muitas nesse começo de análise, de teste, de desenvolvimento, mas não, a gente não vai ficar preso só a programadores ou designers, por exemplo, tá? Tem muito mais opções de profissões que eu acredito aí que vão começar a existir dentro desse conceito de metaverso, e aí eu não falo só do metaverso do Facebook, tá? Uma que eu coloco aqui é uma que o Edu Paraski fez sobre uma entrevista que ele deu para Forbes, que é o especialista em metaverso. Hoje a gente tem especialistas em várias áreas de tecnologia, né? Desde a área de programação, especialista em anúncios, para você criar anúncios digitais, por exemplo, para o seu negócio. Você tem especialistas em experiência do usuário, onde você leva a melhor maneira de o usuário usar o seu aplicativo, por exemplo, né? Você tem especialistas definidos, cada um em uma área. E o especialista em metaverso é uma profissão que eu acredito que vai começar a nascer agora. Muitas pessoas que se dizem especialista, eu, por exemplo, não sou especialista em metaverso, eu estudo metaverso, eu gosto de metaverso, eu consumo metaverso, mas hoje eu não sou especialista. Mesmo porque especialista não existe. A gente não tem essa definição do que é metaverso, né? Eu posso saber como funciona a Roblox e posso não ter ideia de como funciona o Decentraland. Então isso já me deixaria fora de um cargo ou uma posição de especialista. Mas a pessoa que conseguir ter o básico de cada metaverso, por exemplo, o funcionamento de cada metaverso, ela começa a se tornar um especialista. Se ela saber os limites de cada metaverso, ela começa a se tornar um especialista. E esse é um cargo que vai crescer junto com o mercado. Você vai ter algumas pessoas que vão se destacar porque já consomem há muito tempo, e aí vocês que estão aqui, acordaram cedo, estão demonstrando esse interesse nesse novo mundo de metaverso, podem ser essas pessoas que vão estar conectadas nisso desde o começo. Então, assim, é algo que vai crescer, eu acredito nisso, né? Eu acredito que vai crescer, e o método para você se desenvolver é justamente consumindo e estudando sobre. Você não precisa fazer porque você gosta, mas no fim eu acho que você vai acabar gostando, sabe? Eu, por exemplo, jogava Minecraft e eu tenho um leve gosto a mais pelo The Sandbox. Mas como eu comentei, eu não vou me bloquear para o Decentraland. Eu não sei no futuro qual dos dois, se for os dois, se vai ser os três, porque vai ter o metaverso do Facebook. Então o ideal é que eu tenha noção de como cada um desses metaversos funcionam. E aí trabalhar, talvez, na possibilidade entre vários deles. Essa é uma das profissões que eu acho que eu mais gosto, que eu vejo aí no futuro, que é o storyteller do metaverso. Pô, o que significa o storyteller do metaverso, né? O storyteller, a profissão storyteller hoje já existe. Muito em campanha publicitária, por exemplo, né? Você cria uma história para uma campanha publicitária. E aqui eu volto a entregar a minha idade. Não sei se todo mundo que está no chat vai lembrar. Teve uma propaganda da Brahma, lá nos anos 90, que o caminhoneiro parava e dava uma latinha para um caranguejo, para ele se matar a sede. E essa campanha da Brahma, ela se desenvolveu em vários pedaços, vários curtas sobre esse caranguejo e esse motorista. Na segunda, o caranguejo roubava o caminhão do motorista. Na terceira, o caranguejo estava na praia com a carangueja. Não sei nem se estou falando certo, carangueja. Então, isso é o storyteller, né? Você pega o seu produto, o seu serviço, o seu metaverso, por exemplo, que você está trabalhando, e você cria uma história ali dentro. O exemplo do The Sandbox é o próprio Snoop Dogg que a gente citou ali dentro, aqui durante a live. No momento que o The Sandbox consegue uma parceria com o Snoop Dogg, você começa a criar uma história ali dentro de que aquele perfil, né, aquela pessoa, consome também aquele conteúdo. A partir disso, você cria, por exemplo, uma festa exclusiva para quem é vizinho do Snoop Dogg, por exemplo. Então você começa a criar histórias dentro desse metaverso que são controladas. A exemplo do Outback, né? O Outback fez junto do Cidade Alta a imersão deles dentro do metaverso, utilizando aí servidores de GTA RP.
eles têm toda uma história que começou com uma revista em quadrinhos que o Outback criou, que foi feito pela comunidade. A comunidade decidia qual seria o fim da história, né? Como eram os personagens, como que ia acabar. E eles pegaram essas histórias do quadrinho que foi feito pela comunidade e colocaram dentro do metaverso de Cidade Alta. Então, assim, eu que acompanho a história em quadrinho, poder falar com o herói da história em quadrinho ali dentro do metaverso é uma experiência, é um storyteller, é uma sequência de histórias que me fazem ficar mais engajado com aquele mundo, com aquele produto, com aquela experiência. Então isso eu acho que também é muito importante, porque como a gente vai ter, eu acredito que a gente vai ter vários metaversos, talvez eu vou me conectar com aqueles que têm a melhor história, com aqueles que eu me identifique mais, tá? Aqui eu diria que são pessoas criativas, escritores, quem tem facilidade com isso de criar história, personagens, etc., vão conseguir trabalhar como storytellers. E essa aqui é uma profissão que eu acho que entra no último tópico que a gente comentou, né, antes da pausa, especialista em NFT e blockchain. Aqui também eu pego esse trecho do Edu Paraski, dessa reportagem que ele deu para Forbes, onde ele disse que a gente não alcançou nem 10% de todo o potencial de negócios que a gente tem. Então, assim, pensando em Bitcoin principalmente, e depois criptomoedas, o Bitcoin surgiu em 2009. Então, a gente está com 13 anos aí de uma moeda e foi criado uma indústria em cima deste produto, vamos dizer assim, né? Em cima do Bitcoin e das criptomoedas. Então, hoje a gente tem empresas de hardware que nasceram por causa do Bitcoin. São empresas que não fazem processadores para computador, para notebook, para celular. São empresas que fazem hardware, processadores para mineração de Bitcoin, para mineração de criptomoedas. São empresas que não existiriam se o Bitcoin não existisse. Então, são profissões que são mercados que vão existir, né? Que talvez não existiriam se a gente não tivesse a invenção dessa tecnologia. Então, a partir do momento que a gente tem NFTs, né, que são itens digitais, a gente começa a ter a necessidade, como eu comentei no começo da live, de advogados que vão lidar com o direito de propriedade. Se eu sou o dono ou não daquela imagem, por exemplo, a partir do momento que eu fiz a compra desse NFT, para replicar numa camiseta e vender essa camiseta, eu posso fazer isso? Não posso? A partir do momento que, por exemplo, hoje a gente tem uma blockchain que chama Audios, que ela lida com música. Em vez de eu ter um terceiro, uma gravadora, ou uma distribuidora, ou até mesmo um Spotify fazendo essa distribuição da música, a blockchain conecta o artista, o músico, direto com a pessoa que quer consumir a música. Mas a partir do momento que eu comprei aquela música ali, eu tenho direito de usar ela para fazer um show, por exemplo? Porque uma coisa é ouvir a música na minha casa, né? Pago o Spotify, faço assinatura, faço uma festa em casa e eu posso colocar o play lá para todo mundo ouvir. Mas e se essa festa na minha casa tiver 500 pessoas? Entra na questão de direito autoral? Não entra? O artista que me vendeu nessa Audios, por exemplo, o direito de reprodução dessa música, tinha alguma regra no contrato inteligente? E aí quando a gente fala de blockchain, tem essa questão de contrato inteligente, que é um contrato que se auto-executa baseado no que está escrito. E como sempre, a blockchain é pública, ela é aberta, eu posso verificar quais são os termos do contrato. A partir do momento que eu compro essa música, eu posso reproduzir ela para 500 pessoas, 1000 pessoas? Qual é o limite que o artista original me colocou? Eu estou dentro da lei do contrato? Eu posso fazer? Não posso? Então, assim, um especialista em NFT e blockchain, e aí, por tabela, a especialista em criptomoedas também, ele vai ter muito espaço para lidar. Artista, a partir do momento que o artista cria uma arte digital, ele tem direito de receber, por exemplo, uma porcentagem da venda dessa arte para sempre. Então, eu, Danilo, criei uma obra de arte digital, coloquei a venda através da blockchain e no contrato inteligente da minha arte, eu coloco que qualquer venda posterior dessa minha arte, eu, Danilo, tenho direito a 1%. Então, se eu vendi para, vamos pegar aqui, o Kleber, essa minha arte,
por R$10, essa foi a primeira venda. Então eu peguei R$10 para mim. Aí o Kleber foi e vendeu para o Fábio. E o Fábio estava disposto a pagar R$100. Só que no meu contrato inteligente, eu dizia que eu, Danilo, tenho 1%, né? Tenho direito de 1% desses R$100 que o Fábio pagou. Aí a Jaqueline foi e pagou R$1.000. E o contrato inteligente diz que eu, Danilo, dono, criador da arte, tenho direito desse 1%. Então, esse é um especialista em NFT, e aí aqui entra um pouco na questão jurídica, né? NFT jurídico, que vai ajudar o artista a fazer esse tipo de contrato. E aí eu teria, por exemplo, no exemplo dessa arte, uma renda passiva. Toda vez que a arte passar de mão, eu vou ganhar um dinheiro. Aqui eu deixo algumas outras opções de vagas que a gente trabalha, ou que a gente trabalha não, né? Que a gente pode trabalhar no futuro, pensando aí em metaverso. Muitas delas são o que a gente já tem hoje, migradas para o metaverso, tá? Um cientista de pesquisa seria um cientista de dados. Hoje a gente já tem cientista de dados que lidam com dados, por exemplo, de redes sociais, dados que a minha empresa tem, como eu vou usar esses dados a favor do meu produto, e tudo isso migra-se para o metaverso. Então, cientista de pesquisa do metaverso. O especialista eu comentei anteriormente, né? O desenvolvedor de ecossistemas. Como eu vou construir esse metaverso? O que eu vou poder fazer dentro do metaverso, né? Quais são as regras? O meu personagem vai poder voar ou não vai poder voar? Ele vai ter que pagar para comprar o poder de voar ou isso vai ser aberto para todo mundo, né? Como que ele vai funcionar o ecossistema? Ele vai ter uma moeda, ele vai ter 20 moedas. Eu vou aceitar a moeda fiat, real, dólar, euro, ou eu vou aceitar só criptomoedas? Então depende de como você quer criar esse ecossistema. A exemplo do Facebook, no começo, como eu comentei, eles estavam desenvolvendo a própria criptomoeda deles, provavelmente para que fosse utilizada dentro do metaverso deles. É a melhor maneira? A gente não sabe porque não chegou a sair do papel, né? Esse projeto da criptomoeda do Facebook não chegou a sair do papel. Mas dentro daquele ecossistema precisa ver se faz sentido. Um tema muito falado aqui é uma pessoa, advogado ou advogado especialista em metaverso. Que esse foi um dos temas mais comentados aqui, tanto por vocês pelo chat, quanto por mim aqui durante a live. Quais são os direitos, né? Eu acho que não importa a tecnologia que a gente tenha, os direitos sempre vão existir. Então, quando vier uma nova tecnologia, novos direitos vão precisar existir, novas regras vão precisar existir. Gerente de segurança. Do mesmo jeito que hoje a gente tem segurança de redes, né? Você tem uma pessoa responsável por garantir a segurança do sistema da sua empresa, por exemplo, eu preciso ter uma pessoa que consiga garantir a segurança do meu metaverso. E aqui eu falo um pouco sobre o metaverso centralizado, que é um pouco do metaverso que o Facebook se propõe, onde tudo está em um lugar, um servidor, uma empresa. Então, esse segurança de metaverso é focado num trabalho de metaverso centralizado. Quando a gente vai para um metaverso descentralizado, esse segurança, né, esse gerente de segurança pode mudar um pouco, porque a partir do momento que ele é descentralizado, ele não seria o único a ficar de olho naquela blockchain, né? Existem empresas hoje que ficam de olho, por exemplo, para ver se existem transações fraudulentas dentro de blockchain. É uma segurança. Então são dois lados aí que pode existir no futuro a posição de gerente de segurança em metaverso. Construtor de hardware do metaverso. Como eu comentei há pouco tempo, existem hoje empresas que desenvolvem hardware, processadores, né, computadores específicos para mineração de criptomoedas. Esse tipo de empresa não existiria se o Bitcoin não existisse. Então foi uma empresa, né, um produto que foi criado por uma demanda. E quando a gente fala de metaverso, e aí eu vou citar o Facebook aqui como exemplo, porque hoje é que eles estão mais rápidos no desenvolvimento, o Facebook está desenvolvendo luvas táteis que você consegue pegar um objeto no mundo digital, no metaverso, e sentir na sua mão fisicamente o formato, o peso daquele objeto. Então isso é um hardware que só vai existir pela demanda que o metaverso vai trazer. Então, você ser um construtor de hardware, você ter esse conhecimento pode ajudar muito, tá? Construtor de mundos. O construtor de mundos é basicamente as pessoas que gostam de jogar, elas vão se dar muito bem, porque assim, construir o meu metaverso, beleza. O que eu preciso ter ali dentro, né?
Eu vou ter uma árvore, eu vou ter uma montanha. Por que eu vou ter montanha aqui e não lá? Então, o construtor de mundos, ele tem que pensar em tudo isso. E nunca vai ser uma pessoa sozinha que vai construir um mundo, e aí a gente pensando em metaverso, ele não, praticamente impossível ele construir sozinho, né? É muita coisa para tomar conta. Então, o construtor de mundos é alguém que vai trabalhar em equipe, tá? Para construir um mundo, junto com o storyteller, por exemplo, que eu citei anteriormente, que eu dei um foco a mais. O construtor de mundos vai trabalhar com o storyteller para talvez fazer uma história sobre o que aconteceu naquele alto da montanha, para que as pessoas vão até lá. Talvez essa história faça o terreno da montanha se valorizar mais do que o terreno que está embaixo. Ou o contrário, a borda da montanha, né, o pé da montanha, tenha um valor maior do que o pico. Isso tudo faz parte de construção de mundos. E junto disso, a equipe tem esse designer de modelo de negócios. Beleza, construir o meu metaverso. Ou melhor, eu trabalho numa empresa que quer participar do metaverso. Qual vai ser o modelo de negócio que a minha empresa vai usar dentro do metaverso? Eu vou ser responsável por decidir se eu vou entrar no Cidade Alta, por exemplo, se eu vou entrar no The Sandbox, se eu vou entrar no Roblox. A Nike escolheu o Roblox, sabe? O Snoop Dogg escolheu o The Sandbox. Qual vai ser o modelo de negócio que eu vou oferecer para a minha marca, ou o meu produto, ou a empresa que eu trabalho, ou mesmo a minha própria empresa? Qual vai ser o modelo de negócios que eu quero dentro do metaverso? Se você está na empresa do metaverso, se você trabalha no Roblox, por exemplo, se você trabalha na Epic, que é a dona do Fortnite, qual é o modelo de negócio que eu vou apresentar para quem quiser vir para o meu mundo, né? Para quem quiser vir para o meu metaverso? Essa é uma profissão que vale para os dois lados. Tanto para quem quer construir o metaverso, para quem tem o metaverso, quem é o dono, quanto para quem quer participar. Hoje em dia, como é algo muito novo, eu vejo muitas marcas querendo participar do metaverso, mas sem saber o que fazer, sem saber o que entregar. Às vezes a experiência que a pessoa tem ali no digital é tão ruim que ela pega uma versão à marca no mundo físico. Então esse designer de modelo de negócios é muito importante, tanto do lado do metaverso quanto do lado de quem quer consumir as coisas desse metaverso.